O enunciado da quinta questão diz, um átomo X de número de massa 63 e número de nêutrons igual a 36 é isótono de um átomo Y de número de massa 64 e isóbaro de um átomo Z que possui 34 nêutrons. Continua o enunciado. Em relação a esses átomos, é correto afirmar que as configurações de x mais 2, y mais 2 e z mais 2 são, respectivamente, e aí vem as alternativas. Bem, antes de chamar o apoio, essa questão tem que ter uma interpretação perfeita, senão você vai errar. Então vamos ler e agora sim indicar o que está dizendo. Um átomo X de número de massa 63, número de 36, é isótono de Y, até aí tudo bem. E aí ele fala que Y tem número de massa 64. Esse E aqui ainda refere-se a X. Então o X é isótono de Y e isóbaro de Z. Isso tem que ficar claro. É isso que vai me levar à sequência de análises e da resolução para eu poder chegar na minha resposta. É uma questão que requer conhecimento sobre estrutura atômica, distribuição eletrônica, distribuição de íons, distribuição pelo gás nobre precedente, da onde sai o elétron, camada de valência, subnível mais energético. Então a gente vai se ligar em tudo isso. Para isso, claro que eu vou chamar o nosso apoio para a gente poder visualmente facilitar o seu entendimento. Só um minuto. Então olha só, tá aqui a nossa arte, tá? É o que eu sempre falo. O importante da questão é a ideia para a gente fixar tudo que a gente aprendeu, já que você está sendo preparado para qualquer prova de vestibular, principalmente prova do Enem. Então aqui, quando eu boto análise e resolução, eu fiz aqui um esquema, tá, de tudo que está sendo falado aqui. Primeiro, um átomo X de número de massa 63, botei em vermelho, tá? X é vermelho, Y é amarelo e Z maiúsculo, tá? Porque aqui é número atômico, é azul. Então, um átomo X de massa está lá em cima, 63, e número de nêutrons, está aqui, N igual a 36, é isótono de Y, está aqui, ó, X e Y são isótonos. Estou pegando aqui e montando meu esquema. E esse Y continua, tem número de massa 64, está aqui. Perfeito até aí? Continuando, cadê 64? Isóbaro continua X, olha a interpretação. Isóbaro de um átomo Z que possui 34 nêutrons. Então o X é isótono de Y e isóbaro de Z que possui número de possui número de nêutrons igual a 34. Lembra que é tudo da mesma cor, ó. O que não tiver é porque o problema não me deu. Tá vendo? Ó, tudo vermelho foi dado no problema. Tudo que for amarelo foi dado no problema, tanto que não tem o valor do número atômico, nem do número de nêutrons. Tudo que for azul foi dado no problema, tanto que não tem o número de massa e o número atômico, só tem o número de nêutrons. Então eu peguei daqui, Z possui 34 nêutrons, tá aqui, tá? Então a primeira coisa é saber o número atômico de cada elemento. E aí eu coloco aqui, ó, cálculo do número atômico Z. Z vermelho, Z amarelo e Z azul. Então a primeira coisa que eu faço, se eles são isótonos X e Y, e o número de nêutrons de X é 36, obrigatoriamente, ó, botei na mesma cor para dizer que são isótonos. Se o número de nêutrons de X é 36, o número de nêutrons de Y também é 36. Então, agora que eu tenho número de massa e número de nêutrons, eu posso calcular o número atômico. Como aqui também eu posso calcular o número atômico.
Quando você pega o número de massa e subtrai o número de nêutrons, você tem o número atômico. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. E como é que eu cheguei a 63 aqui? Porque continua. X é isóbaro de Z. Ou seja, X e Z são isóbaros. Isso quer dizer que apresentam o mesmo número de massa. Lembra que o isóbaro está em cor de rosa. Então, por isso que eu botei rosa aqui. Se aqui é 63, aqui vai ser 63. Então, com esse esquema, eu tenho massa e número de nêutrons de todos os três átomos. Basta subtrair isso por isso menos isso menos isso, que eu vou ter o Z do X, o Z do Y e o Z do Z. E é o que eu fiz aqui. Para X, A igual a Z mais N. 63, que é o A, para o X, está aqui, ó, é igual a Z, que eu não tenho, mais 36. O 36 vai para lá, fica o quê? 63 menos 36. Como eu falo aqui, ó. É muito mais rápido, né? Aqui é evidente. Eu estou romantizando, tá? Eu estou mostrando para você como a matemática nos mostra. Aqui não, aqui é rápido. Sempre que você tiver que calcular ou o número de nêutrons ou o número atômico, tendo um número de massa, sempre você vai ter dois valores para achar o terceiro, né? Então você vai subtrair massa menos Z, vai subtrair massa de Z e massa de N, acabou. 63, se eu tivesse o valor do Z, 63 menos o valor de Z daria o N, o que eu não tenho. 63 menos o valor de N vai dar o Z. Então, 63 menos 36, ó, 27, é o Z vermelho do X. O Y, 64 menos 36, vai dar 28, está aqui, ó. A, 64, está lá. Z, são isótonos, 36. O 36 vai para lá, 64 menos 36 é igual a Z, Z é igual a 28. No caso do Z azul, mesma coisa. A é igual a Z mais N. Eu tenho massa 63, é igual a Z mais 34, o 34 vem para cá, 63 menos 34 dá 29. Então, esses são os números atômicos de X, Y e Z. Tudo que ele me deu foi para chegar nisso. Por quê? Ele não quer a configuração dos cátions bivalentes de X, Y e Z? Acabou. E aí eu coloco a distribuição. Cuidado agora. Aqui é pelo diagrama de Pauli, tá vendo? São 27. Então tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Ou, já que as alternativas estão, todas elas, A, B, C, D e E, elas estão mostrando todas as distribuições utilizando o gás nobre precedente. O que eu fiz? Eu mostrei para vocês aqui que de 1S2 a 3P6, essa parte aqui, tá, pertence ao gás nobre argônio. Então você pode pegar tudo isso e substituir pelo argônio e continuar, que vai dar argônio 4S2, 3D7. Essa é a configuração eletrônica do átomo X. Eu ainda não estou nos íons. Do Y a mesma coisa, ó. Tá? São 28, só vai mudar o último, né? Aqui é 7, aqui é 8. Porém, eu transformo a distribuição de Pauling pela distribuição pelo gás nobre precedente. De novo, todos eles são argônio, porque todos eles, ó, eles têm em comum até o 3P6. P6, qualquer P6 pertence a gás nobre. É onde você vai parar e colocar o último P6, né, de uma distribuição. E pode substituir pelo gás nobre. Então aqui eu tenho 4S2, 3D8 e aqui eu tenho 4S1, cuidado, 3D10. E por que isso? Porque esse cara aqui, 29, ele pertence ao grupo 1B. Tanto o grupo 1B quanto o grupo 2B, eles são elementos de transição, só que são de pós-transição. O 1B, né, o 2B não, que já o 2B apresenta naturalmente o subnível D completo com 10 elétrons. Já o 1B não. 1B terminaria em 9.
Só que como ele é de pós-transição, ele tem que terminar em 10. Então vai sair um elétron de S aqui, que seria 4s2, 3d9, e vem para D, o que dá S1d10. Tanto para o cobre, para a prata ou para o ouro. São os 3 elementos do grupo 2B. Perfeito isso? Então o que interessa para mim aqui, ó, 3p6 pertence ao argônio, 18 elétrons, número atômico 18 do argônio, é um gás nobre, e mais o resto, 4s1, 3d10. Então o que eu coloquei aqui representa, tá, a distribuição pelo gás nobre precedente para os átomos X, Y, Z. Agora sim, distribuição dos íons pelo gás nobre precedente. Se ele está com mais 2, é porque ele perdeu 2 elétrons. E olha só, preste atenção, deixei colorido. O cara, quando perde, o primeiro elétron a sair é da última camada. Não é do subnível mais energético. Lembra que a ordem diz que esses 7 elétrons estão no subnível mais energético. Só que quando o átomo libera do elétron, esse elétron doado obrigatoriamente tem que sair da última camada. Então, quando ele perde 2, esse 4s some. Aqui, ó, sumiu. Ficou só argônio 3d7. Essa é a representação, é a distribuição eletrônica desse íon. A mesma coisa acontece com Y. Tá vendo aqui coloridinho? Então eu tenho, ó, não é mais 2 também? Então eu tenho esses 2 elétrons da última camada. Lembra que a última camada é o maior nível. Número da frente, 1, 2, 3, 4. Maior nível, última camada, camada de valência. Então isso tem que ficar claro. O elétron sempre sai da camada de valência, da última camada. Aqui também vai perder os 2 elétrons, perdeu o subnível 4s, tá? E agora, lógico, o mais energético, aqui, né? Vai fazer parte da camada de valência, que agora é 3, ó. Tá vendo? Não tem mais o 4. É o argônio 3d8. Seria 3p6, 3d7, 3p6, 3d8, se não tivesse a distribuição pelo gás nobre. Porque o 4s já era. Acabou, não tem mais, porque os elétrons saíram daqui. Já lá embaixo, com aquele esquema, aquela exceção, eu vou acabar com um elétron, já que também é mais 2. Esse 1 aqui de S vai embora, então acabou o S. O 4 sumiu. E vai sair mais um agora sim. Como eu não tenho mais o quarto nível, a última camada é o 3D. E o mais energético, ó, 3p6, 3d10. Então eu vou tirar de d10. Quando eu tiver mais de uma representação na última camada, a última é a mais energética e é dela que vão sair os elétrons. Então aqui eu vou tirar 1 de S, morreu 4S, e eu vou tirar 1 de D. Então vai ficar, ó, até botei aqui para você, da onde vai sair. Perde um elétron da camada de valência, 4, e perde mais um elétron subnível D, tá aqui. Então você vai ter argônio 3d9, é a distribuição pelo gás nobre precedente desse íon. Aonde eu tenho essas respostas? Letra D de dado, tá aqui, argônio 3d7 para o X mais 2, argônio 3d8 para o Y mais 2 e argônio 3d9, para o Z mais 2. Viram que interessante? Então é o tipo de questão que te leva a esquematizar, tá? Número atômico, número de massa, número de nêutrons, isótopos, isóbaros e isótonos, que não é o caso aqui de isótopos. Saber calcular número de massa, número atômico, número de nêutrons, como eu já falei. Fazer a distribuição tanto pelo diagrama quanto pelo gás nobre precedente, que é direto da tabela periódica. Você não precisa fazer uma para depois fazer outra, a gente explica isso lá em tabela. E, finalmente, como a gente vai fazer a distribuição de um cátion. Porque se fosse ânion, ele estaria ganhando. E aonde ele ganha? Também na última camada. O cara perde da camada de valência e ganha na camada de valência. Isso tem que ficar claro. Valeu, gente boa. Questão incrível. Achei fantástica, hein? Valeu, um grande abraço.